Bom, o que a gente vai encontrar na anamnese desse paciente com síndrome dispéptica? Primeira coisa, de maneira geral, existe uma frequência ou correlação com hábitos, tá? Então, esse paciente, ele come demasiadamente, ele tem ingesta de bebida alcoólica, embora a gente precise tomar cuidado aqui com a questão da bebida alcoólica, né? Porque a gente pode ter que pensar numa gastrite tílica. A gente vai ter alimentos específicos que também estão associados aos sintomas. Então, quando eu como tal coisa, eu sinto o sintoma. Quando isso, eu aquilo. Isso a gente vai encontrar na anamnese alimentar, né, dos hábitos desse paciente. O que a gente precisa ter cuidado? Existe um sobreuso anti-inflamatórios na nossa população pelos diversos motivos, por doenças crônicas, por dor musculoesquelética maltratada, por sedentarismo e pelo acesso fácil dentro da nossa rede de farmácia. Então, a gente precisa entender na anamnese sobre o uso de anti-inflamatório, até pra gente modificar a classificação desse paciente e modificar a classificação de risco, porque a gente precisa, de maneira geral, entender como tratar e como segmentar esse paciente da melhor forma possível, e o uso de anti-inflamatório, ele muda drasticamente o nosso cuidado e o nosso segmento, tá bom? E lembrar o seguinte, né, a gente vai ter algumas medicações que são um pouquinho melhores, pensando em sintomas gastrointestinais, como o ibuprofeno, e outros que vão ser um bloqueio muito importante de COX-1, que são extremamente seletivos, tipo celecoxib, etc e tal, e que vão aumentar a secreção ácida, que podem piorar, inclusive, tudo isso. Existem outros medicamentos que a gente tem que tomar cuidado, né, não só pensando em sintomatologia, então os antagonistas de cálcio, bifosfonados, pensando em osteopenia, osteoporose, as biguanidas, pensando nos nossos pacientes diabéticos, corticoides, nitratos. Então a gente precisa ficar de olho com relação a tudo isso, tá? E lembrando sempre que, parecem sintomas dispépticos, beleza, mas se esse paciente tiver uma dispneia aos esforços, será que não é algo imitando um sintoma cardíaco? Será que não é um sintoma biliar? Então, lembra, gente, a gente vai pensar em prevalência, a gente não vai sair pensando em tomografia para todo mundo que tiver um sintoma dispéptico, porque isso causaria mais mal do que bem. Mas, fiquem atentos, tá? E aí, lembrando, galera, sinais de alerta, o que eu falei para vocês, a prevalência nos protege e a gente precisa tomar cuidado com sintomas de alerta, porque esse sim, parece uma síndrome dispéptica funcional, ok, mas ele apresenta sangramento? Acho que não, então eu acho que eu preciso fazer uma endoscopia. Pode ser completamente ao acaso, mas se ele apresentar sinais de alarme, a gente precisa complementar e aprofundar a investigação, tá? Então, sangramento gastrointestinal significativo, disfagia, e aí a gente tem que ter atenção para disfagia progressiva, né? Porque o paciente, ele pode ficar relativamente disfágico, pensando num problema de motilidade gastrointestinal, mas progressivamente não faz parte de uma doença dispéptica gastrointestinal, tá? Aí a gente vai pensar em outras coisas. Se tiver perda de peso não voluntária, se a gente palpar no exame físico massa, né? Se esse paciente dentro dos exames for investigado e tiver uma anemia, a gente vai precisar investigar isso adequadamente. Se ele tiver sintomas persistentes, vômitos persistentes ou muito volumosos, a gente também vai precisar investigar. E persistência dos sintomas após o tratamento, que é aquilo que eu falei lá atrás, tá? E aí o seguinte, valor preditivo negativo, tá? Se exclui, ou seja, o paciente não tem isso, a gente aumenta as nossas chances de, em um paciente acima de 55 anos, a gente estar tranquilo. Agora, se um paciente tiver alguma coisa dessas, principalmente em pacientes que forem mais jovens, a gente também tem que tomar o cuidado do ponto de vista epidemiológico na investigação e na progressão da investigação, tá? E aí uma coisa que é muito interessante, quando a gente traz o método clínico centrado na pessoa para os sintomas dispépticos, a gente vê uma questão muito interessante. O paciente que busca atendimento, ele, em 74% das vezes, ele acha que ele tem gravidade. Então ele acredita que ele tem gravidade. Por isso ele tá indo ao sistema de saúde. E óbvio, se a gente entende isso, a gente entende que esse paciente, ele tá preocupado. Poxa, ok, ele veio buscar isso. Mas a gente também entende que se esse paciente tá preocupado, vai da nossa comunicação, vai do nosso MCCP entender qual que é a angústia, qual que é a gravidade que ele está preocupado, e aí sim a gente vai agir na psicoeducação para desconstruir aquilo. E é esse o nosso trabalho. E aí percebam uma coisa que é bem interessante, é muito próximo o valor dos
os pacientes que não buscam atendimento. Então, aqueles pacientes que eles têm medo, que eles têm angústia, eles vão ao atendimento médico. Agora, aqueles pacientes que não buscam, cara, eles continuam preocupados da mesma forma, e aí a gente também precisa ter um cuidado especial com eles. E dentro do MCCP, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar o CIF, entender como aquilo tá gerando prejuízo. Pô, doutor, porque eu não consigo comer o meu cuscuz agora todo dia que eu tô desconfortável, eu não consigo tomar aquela cachaçinha no final do dia que eu fico ruim, eu não consigo. A gente entende como aquilo prejuíza, tá trazendo prejuízo pro nosso paciente, a gente entende o que ele tá preocupado verdadeiramente, então se ele acha que ele tá preocupado com câncer, se ele acha que aquilo é só ele mudar a alimentação e que vai ficar tudo bem, é só ele tomar um omeprazolzinho ou chazinho de boldo, ele achou que ele ia ficar bem, a gente também vai entender isso com ele. E a expectativa também é muito importante nesses casos, porque de maneira geral, e aí quando a gente fala popularmente falando, como a gente sabe que existe saúde no estômago? Resposta, se vocês quiserem responder aqui, endoscopia, né? Então, esse paciente, de maneira geral, ele vai querer uma endoscopia para saber se está tudo bem. E o nosso trabalho vai ser, primeiro, classificar adequadamente, entender, ouvir as angústias dele, para aí sim a gente desconstruir e falar, olha, fulano, o que você acha da gente fazer A mais B mais C antes de fazer uma endoscopia? Porque essa endoscopia pode, inclusive, prejudicar você. E aí, de maneira geral, os pacientes aceitam muito bem isso. A gente vai também individualizar sempre, né? Mas a gente vai trazer isso aqui para vocês tranquilamente, porque individualizando e corresponsabilizando o nosso paciente, ele entende que não é só a gente que vai fazer um remédio, que não é só a gente que vai, pedir o exame e que é isso, né? E aí o problema vai se resolver. Principalmente falando de sintomas dispépticos, que de maneira geral existe alguma correlação negativa, né? Então, quanto mais eu como aquilo, pior fica, com questão de alimentação e de hábito. Então a gente também precisa trazer a psicoeducação sobre a alimentação, em específico, né? Para corresponsabilizar o paciente sobre aquilo que ele vai precisar fazer, não é isso?